Se você olhar para a sua vida pessoal, profissional, você se considera um sucesso? Todo mundo sempre vende alguma coisa, uma boa imagem, uma informação, um serviço ou um produto. Somos todos vendedores de alguma forma. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor e palestrante Amaury Crosalioli. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Estou bem. Muito obrigado pelo convite e por essa oportunidade. A gente que agradece. Professor, vamos começar falando então. Um dos seus pontos fortes nas palestras é isso, que a pessoa se torne um sucesso, né? Exatamente. Quando a gente fala de sucesso, eu vou na essência da palavra, sucesso é um resultado positivo. Se for negativo, não é sucesso, é fracasso. Quando eu busco o sucesso, eu tenho que buscar a qualidade daquilo que eu estou fazendo. Então, me preparar para atender a qualquer demanda que eu me proponha. Se eu vou ser um advogado, eu tenho que ser um excelente advogado, um engenheiro, e todos nós vendemos produtos e serviços o tempo todo. Então, o sucesso está vinculado a esse preparo que eu me proponho a fazê-lo para atingir o meu resultado, o meu fim. Agora, tem muita gente que, às vezes, com medo do fracasso, com medo de errar, acaba não atingindo o sucesso. É preciso errar, às vezes, também, né? O aprendizado faz parte, o erro faz parte do nosso crescimento. Às vezes, tem uma frase que diz que à beira de um precipício só tem uma maneira de você dar um passo à frente, é dar um passo atrás e rever a sua conduta. Quando a gente fala de planejamento, eu sempre digo, o planejamento tem 3 Cs. Eu preciso começar, eu preciso cessar e eu preciso continuar. O cessar é exatamente a correção dos erros, né? Reafirmar a minha postura e redirecionar o meu caminho. Então, o aprendizado é assim. Muita gente é por erros e acertos. Alguns observam o erro dos outros e minimiza isso para a sua vida. O senhor acha que tem uma geração ainda que tem muito medo do erro? Porque a gente percebe assim que a moçada mais nova está errando e aprendendo e seguindo em frente. Mas uma geração aí do pessoal 30, 40 anos de idade, 50, às vezes tem muito medo por talvez ter sido programado para não errar. O senhor vê isso hoje em dia? Existe um pouco, até a própria resistência ao medo, né? Então, os mais antigos, eu chamo essa geração de Lentium. O jovem é o Pentium e nós somos o Lentium. E eu me considero nessa classe do Lentium. Nós temos um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, para assimilar algumas coisas. E o erro, para a gente recuperar, demora um pouquinho mais. O jovem, ele é mais plugado, ele é mais conectado a esse processo. Então, para ele, essa sua geração facilita essa inserção. Ele consegue assimilar 5, 6, 7 coisas simultaneamente, enquanto que os mais experientes já têm uma certa dificuldade. É uma coisa de cada vez, é um pouco mais lento esse processo. Houve, por muito tempo, uma máxima que era trate o seu cliente, trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. Mas parece que isso tem mudado um pouquinho, né? Trate essa pessoa como ela gostaria de ser tratado, porque nem sempre a visão dela é a mesma que a sua, Exatamente, né? A visão do cliente. Quando a gente fala de empatia, se colocar no lugar do cliente é exatamente perceber a visão dele. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Então, hoje, um profissional de vendas, ele tem que estar extremamente plugado, antenado nesta demanda do cliente. Nem sempre o que o cliente vem comprar é o que vai resolver a necessidade dele. Quando eu me posiciono no lugar desse cliente, entendo o que ele está procurando, se torna muito mais fácil concretizar essa venda. Ou seja, hoje em dia a gente sabe que tem muitas metas a serem atingidas, né? Todo mundo trabalha com isso. Claro, tem que ter uma certa ordem, mas não está só em número, né? Não está só nessa parte racional da coisa. Não, nem sempre o cliente que entra na minha empresa, ele concretiza a venda. Às vezes ele está fazendo uma prospecção, ele está fazendo o seu planejamento, o seu orçamento. E da maneira como eu o atendo, eu fidelizo ele para vendas futuras. Por isso é importante a gente saber e prospectar todos os dias um novo cliente, trabalhar aqueles clientes que entraram na minha empresa, se ele não comprou, por que ele não comprou, qual foi a razão, foi preço, foi falta do produto, não trabalho com essa linha. Então hoje o cliente, em muitos momentos, ele sabe mais do que o profissional que está atendendo ele. Ele entra na internet, ele pesquisa, ele tem todas as informações ao seu alcance. Agora, uma coisa super importante e que a gente vê muita reclamação, não só aqui em Maringá, mas
principalmente no Brasil, é o mau atendimento, a não atenção, por exemplo, num restaurante ou numa prestação de serviço, a pessoa marca e depois acaba não indo. Esse treinamento, essa unificação da mente da empresa com o funcionário é muito importante, né? Olha, o treinamento é essencial, e o treinamento sobre atendimento, ele se faz presente e necessário em todas as instituições, independente do nível de serviço ou de produto que ela venda. Quando nós falamos de um mau atendimento, é exatamente uma postura. Então, eu sempre costumo, nos meus treinamentos, passar às pessoas que atendimento não é técnica, o atendimento é postura, o corpo fala. Você percebe quando eu tenho a boa vontade de atender o cliente e quando eu não tenho, quando eu quero realizar o trabalho ou quando eu não quero. E o cliente, ele consegue enxergar. Logo, eu preciso estar treinado, eu preciso me qualificar para alcançar todas as necessidades que o cliente almeja em nós. Isso é essencial, o treinamento de atendimento. E aí a gente entra num outro problema, até porque as pessoas às vezes falam assim, eu fui em tal lugar e fui mal atendido, você acaba passando isso para frente, né? Assim como quando é bem atendido também. Normalmente há uma máxima que diz que quando você é mal atendido, você comenta com 10, 12 pessoas. Quando você é bem atendido, às vezes com uma única pessoa ou nem fala. Mas eu preciso realizar um atendimento que realmente encante o meu cliente e ele saia da minha empresa falando, né, uau, que legal, e não que cruel, que atendimento ruim. Então, qual é essa postura? Então, a abertura do atendimento sempre se dá com um belo de um sorriso. Todo lugar que você adentra, as pessoas te recebem de forma positiva, te dando um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite enfático, colocando um sorriso, olha, já quebra muitas barreiras, muitas objeções no processo de venda. O cliente se sente mais à vontade, fala, nossa, essa pessoa realmente tem vontade e sabe, tem amor por aquilo que faz. Então o sorriso é fundamental e diz, né, que o sorriso é a linguagem universal, não importa em que localidade do mundo você vá, em qualquer lugar que você é recepcionado com o sorriso, significa você é bem-vindo, você é querido e você é desejado. A gente fala muito assim, estamos lidando com os seres humanos. E nem sempre todo mundo acorda de bem com a vida, né? Tem gente que acorda feliz, né? Tem gente que acorda meio de cara fechada e tal. Mas o que a pessoa precisa lembrar é que o profissional, nesse momento, tem que estar um pouquinho acima do pessoal, né, professor? Com certeza. Quando eu vou para a minha área de atuação, se eu trabalho numa loja de calçados, eu vou lá para atender o cliente não quer saber dos meus problemas, ele não quer saber das minhas dificuldades, ele quer ser atendido com educação, com atenção, com empatia, com um sorriso, com uma boa vontade, isso em qualquer segmento, em qualquer setor. Então o profissional tem que entender que se ele não está bem, tem algum problema sério, chame a sua gerência e diga, eu não tenho condições de ir para a linha de frente. É mais honesto, né? Muito melhor assim do que ir lá e maltratar o cliente ou tentar passar os seus problemas pessoais para aquele cliente que ele está atendendo. Aquela pessoa que fala, mas meus colegas conseguem vender tão bem e eu tenho dificuldade em vender. Que dica o senhor daria, assim, ou que, sei lá, 2 ou 3 pontos para se começar a pensar? Porque às vezes a pessoa não enxerga, né, o problema que ela está passando. O que ela tem que prestar atenção, no que ela tem que focar para ela conseguir entender e virar esse jogo? Muito bem. Primeiro, ela tem que estudar o processo de vendas, né? Quais são os passos? O que eu preciso fazer? Segundo ponto, conhecer profundamente o seu produto ou seu serviço. Todo produto ou serviço ele tem vantagens e benefícios que ele proporciona ao cliente. Se eu não tenho argumentação, isso dificulta a conclusão da venda. Então, quando você se depara com um profissional que coloca tudo o que nós falamos anteriormente em prática, conhece profundamente o seu produto ou seu serviço e ele começa a falar, você vai encantando o cliente, ele tem confiança em você. Então, você precisa ter confiança no seu trabalho, confiar no seu produto e conhecê-lo profundamente. Você começa a melhorar o seu processo de vendas e a concluir os seus resultados para cumprir as suas metas. Maravilha. Bom, quem quiser mais informações, professor, tem um site, né? Tem o meu site, amauri.net, é só acessar www.amauri.net, o meu Facebook, @professor Amauri.
Toda semana eu posto um vídeo dando uma dica, falando do processo da vendologia, o estudo da venda. Então, eu tenho uma palestra que ela nunca termina. Toda semana tem um vídeo novo, uma dica, e fica aí à disposição de todos os telespectadores que possam buscar maiores informações no meu site ou no meu Facebook. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu é que agradeço a oportunidade.